Então, pessoas, como combinado, né? Eu trouxe aqui algumas questõezinhas de cálculo de pH e pOH para a gente estar trabalhando, certo? No final, eu vou deixar lá duas questões para que vocês possam estar exercitando, caso queiram. E aí vocês podem estar me procurando no Zap para tirar dúvida, saber se está certo, certo? Não vale como atividade, é só para que vocês exercitem. Qualquer dúvida, me chama no Zap. Vamos lá. Eu trouxe aqui alguns produtos e a concentração de OH e H+. E aí a gente vai estar calculando o pH de cada um deles e o pOH. A Coca-Cola aqui, por exemplo, a gente tem uma concentração de OH- de 10 elevado a menos 11. Já o leite de vaca tem uma concentração 10 elevado a menos 6 de H+. Para a clara do ovo, a gente tem aqui a concentração também de 10 elevado a menos 6 de OH-. A água com gás, uma concentração de 10 a menos 4. E a água do mar, uma concentração de 10 a menos 8 de H+. Olhando para essas concentrações, vocês vão ver lá na frente que vai ser bem fácil depois, não precisar calcular o pH, vocês já vão saber que é ácido ou básico sem nem precisar olhar. Porém, outras não é exatamente tão fácil, e aí no finalzinho a gente vai dar um exemplo quando não é apenas de base 10, certo? Então, vamos lá. A primeira vai ser a concentração aqui de OH- da Coca-Cola. A gente tem que o pH se calcula da mesma forma que o pOH e que a concentração, né, o kW, ele é 10 a menos 14. E para as concentrações individuais, a gente tem um 10 a menos 7, tanto para a concentração de H+, quanto para a concentração de de OH-, tá? Já que a água a 25 graus é neutra. Como ficaria, então, o cálculo de pOH para a Coca-Cola? E do pH, se eu quisesse também. Veja só. pOH, né, concentração de OH-, vai ser igual a menos o log. Espera aí que eu dei uma errada aqui, desculpa. Eu já queria adiantar e colocar o valor. pOH é menos o log da concentração de OH-, tá? E quem é a concentração de OH-? 1 vezes 10 a menos 11. Logo, eu vou ter que pOH é igual a menos o log de 1 vezes 10 a menos 11, tá? Como é que eu faço esse cálculo aqui do logaritmo? Eu vou pegar esse 11 aqui e eu vou descer aqui, ó, pra frente. Então, vai ficar que pOH é igual a menos, esse menos aqui, menos 11, vezes, desculpa aqui, o log de 10, porque 1 vezes 10 vai dar 10, tá? Então, nesse caso aqui, o que eu tenho é que o log de 10 é igual a 1, menos 11 menos 11 vai dar igual a 11. Logo, o meu pOH é 11. Como a soma de pOH mais pH deve dar 14, então eu sei que pH nesse caso vai ser então 3, tá? pH mais pOH deve ser igual a 14. Se eu sei que a concentração de OH- é 10 a menos 11 e que o pH é 11,
Logo, desculpa, o pOH é 11, logo eu vou ter que o pH para somar 14 será igual a 3. Vamos para agora a calcular o pOH da clara do ovo, que é 10 a menos 6. Então, eu vou ter que pOH é igual a menos log da concentração de OH menos, tá? A gente tá falando da concentração de OH menos, então eu não vou calcular pH, eu vou calcular pOH. Logo, eu vou ter que pOH é igual a menos log de 1 vezes 10 a menos 6. Desce o 6 para cá. Então, eu vou ter que menos 6 vezes o log de 10. O log de 10 é 1, menos 6, o meu pOH é 6. Aqui eu vou ter um pOH igual a 6. Para somar 14, quer dizer então que o meu pH é igual a 8. Se o pH é igual a 8, a clara do ovo é ácida, básica ou neutra? Eu vou ter a clara do ovo como sendo básica, tá? Vamos para a água com gás. Aqui na água com gás, o que eu tenho é a concentração de H+. Logo, eu vou escrever pH e não pOH. Menos log da concentração de H+. Como é que isso vai ser resolvido? pH menos log, quem é a concentração de H+? 1 vezes 10 a menos 4. Tá. Então, o que é que eu faço? Desço menos 4. Eu acho que vocês já estão sacando, então, aqui qual é a jogada. Vezes o log de 10. Logo aqui, ó, vai dar 1, né? Menos 4. pH igual a 4. A água com gás é ácida porque o pH menor que 7 aqui. E a água do mar? Concentração de H+ igual a 8. Bora lá? Calcular pH, já que ele me deu a concentração de H+. Então, eu vou ter aqui menos log da concentração de H+, que é 1 vezes 10 a menos 8. Desço 8, né? Então, vai ficar pH é igual a menos 8 log de 10. Isso aqui dá 1, menos 8, pH igual a 8. Quer dizer, então, que a água do mar, nesse caso aqui, também é básica. E, por fim, o leite de vaca, que tem pH 6. Concentração de H+ igual a 6. Eu já falei logo pH, mas é porque já é intuitivo. Você olha a concentração e já vai dizendo quem é o pH, já que a gente tem aqui, ó, a base 10 e a concentração é 1 aqui, né? Nesse caso, é 0,0001. Então, como é que vamos calcular? pH é igual a menos log dessa concentração aqui, né? 1 vezes 10 a menos 6. Como é que vai ficar isso aqui? pH desce o 6, menos 6, vezes o log desse rapaz aqui. Então, aqui vai dar 1 e o pH é igual a 6. Isso quer dizer que o leite de vaca é levemente ácido. E aí, como eu disse, nesse caso, eu vou ter um pH igual a 6. Cadê? Eu trouxe aqui uma tela para que a gente pudesse calcular uma concentração que fosse diferente
da base 10, né, multiplicado por 1. Então, vamos trabalhar, vamos supor, uma concentração desse tipo aqui. Vamos supor que eu tenha uma substância em que a concentração dela seja de H+, deixa eu riscar aqui direito, para que vocês possam entender melhor. Concentração de H+ igual a 0,000, sei lá, 2. Um colega me perguntou, e precisa necessariamente ser um Pro? Não, às vezes não necessariamente, tá? Então, para calcular o pH quando aqui é 1, é bem mais fácil, porque é só vocês descerem a potência, o expoente, e aí o pH basicamente já vai ser aquele expoente negativo, positivo, né? Porque vai fazer o jogo de sinal. Nesse caso aqui, você não tem esse número como sendo 1. Então, você vai ter que fazer o cálculo dele aqui. Como é que ficaria o pH dessa solução aí? pH menos log da concentração de H+. E aqui eu vou colocar os valores. pH é menos log. Qual é a concentração? 2 vezes 10 elevado a menos. Aí a gente vai contar a quantidade de casas que tem após a vírgula. 1, 2, 3, 4. A menos 4. Bom, pelo menos 4, eu já sei que vai ser um pH ácido, né? Eu já sei que vai ser uma solução ácida, uma substância que é ácida. Mas o pH não vai ser exatamente 4, porque a gente tem um 2 aqui na frente. E aí, quando a gente faz o log de 2, não é 1. Então, eu vou precisar fazer esse cálculo aqui. Como é que ficaria, então? Aqui a gente vai separar, tá? A gente vai separar o número que acompanha a potência de base 10 e fazer a soma dos logarítmicos, já que a gente pode estar trabalhando dessa forma, é uma das propriedades do logaritmo. Então, como é que isso acontece? pH é igual a menos log de 2 menos o log de 10 a menos 4, tá? O log deixa eu ser aqui que é 4. O log de 10 a menos 4, eu já sei que é 4. O que eu não sei é o log de 2. Aqui a gente vai ter que usar a calculadora científica. Aí vocês vão lá na calculadora do celular de vocês, no modo científico, e vai calcular o log de 2, tá? Então, eu vou botar aqui na minha calculadora, e vou calcular o log de 2. Então, ó, menos o log de 2 vai ser 0,3. Então, eu já sei que eu devo somar aqui. Olha a soma. Log de 2 menos log de 2 é 0,3. Mais o menos log de 10 a menos 4, eu já sei que é 4. O meu pH, então, vai ser 4,3, tá? Então, toda vez que tiver o número que não for 1, vocês devem usar a propriedade da soma do logaritmo para poder estar calculando o pH exato da solução, certo? Mais uma vez, se eu tivesse aqui, ó, uma concentração de íons OH- de 2,3 vezes 10 a menos 6. Então, eu vou ter que fazer aqui a soma, usar a propriedade de soma do logaritmo. Como é que ficaria? POH, olha que a gente está calculando POH, já que eu dei a concentração de OH e não de H. Vai ser o log de 2,3 mais menos o log
de 10 a menos 6. Aqui a gente já sabe que vai dar quanto? 6, né? E aqui a gente vai para a calculadora. Então, vou sair aqui para minha calculadora. Foi 2,3? 2,3. Então, ó, 0,36. Foi 2,3, senhor? Foi. Cadê? Então, 0,36. Logo, somando isso aqui, eu vou ter um pH de 6, desculpa, um POH de 6,36. E é isso. Então, ficamos com os cálculos, né, de pH e POH. E como combinado, aqui estão as duas questões que vocês deverão, né, poderão estar exercitando de acordo com o que a gente viu agora. Nessa primeira questão, o que que a gente tem? A análise, tá, de um determinado rio, onde a gente tem a quantidade aqui, ó, de íons H+, a concentração em mol por litro, que é de 10 a menos 6. O que é que vocês vão fazer? Calcular o pH. E aí, de cara, a gente já sabe qual é. Eu acho, né, que vocês já devem saber depois de tanto exercitar agora. Para essa outra questão, eu quero que vocês calculem o pOH de um ácido, olha só, onde a concentração dos íons H+, nesse caso, porque a gente está falando de um ácido e não de uma base, é 0,1. Então, vocês vão refletir o seguinte: como é que você está pedindo para eu calcular a concentração de pOH se você me deu a concentração de H+? Vocês devem lembrar que pOH mais pH deve dar igual a quanto? Isso aí. Logo, se vocês descobrem o valor de pH, é só subtrair e vai encontrar o valor de pOH, certo? Então é isso. Se divirtam com as duas questões aí. Qualquer coisa, me busquem lá no Zap.